Feche os olhos por um breve instante e tente se desconectar da agitação do século XXI. Imagine o cheiro de fumaça de lenha, o calor do deserto que começa a esfriar com o cair da tarde e o som distante de sandálias batendo contra as pedras de Jerusalém. Se eu lhe perguntasse hoje, o que Jesus realmente comeu naquela noite memorável, o que viria à sua mente? Provavelmente, a imagem de uma longa mesa de madeira, cadeiras organizadas e taças de metal polido, tal como as pinturas famosas que decoram igrejas e museus ao redor do mundo. No entanto, eu preciso lhe dar um aviso importante. Quase tudo o que você viu nessas artes renascentistas está historicamente impreciso. A última ceia não foi apenas um jantar de despedida. Foi um evento carregado de códigos sensoriais, sabores rústicos e significados proféticos que a maioria de nós perdeu com o passar dos milênios. Hoje, nós não vamos apenas ler sobre a Bíblia. Nós vamos entrar nela. Neste documentário, vamos reconstruir a mesa de Jesus com base na arqueologia e nos costumes da Judéia do século I. Você vai descobrir o sabor exato do pão que ele partiu, a textura das ervas que provou e o mistério oculto no vinho que serviu. Prepare-se para uma jornada sensorial onde a comida deixa de ser apenas sustento e se torna a chave para entender um dos momentos mais profundos da história da humanidade. A verdade sobre aquela ceia está prestes a ser revelada. Mas, para entendermos o que estava sobre a mesa, precisamos primeiro derrubar as paredes da nossa imaginação moderna e olhar para onde eles realmente se sentaram, ou melhor, se reclinaram. Quando pensamos na última ceia, a imagem que domina nossa mente é, quase invariavelmente, o afresco de Leonardo da Vinci. Pintado no final do século XV, ele é uma obra de arte sublime, mas um erro histórico gritante em termos de realidade arqueológica da Judéia. Naquela obra, vemos Jesus e os apóstolos sentados em cadeiras, atrás de uma longa mesa retangular, como se estivessem em um banquete da nobreza europeia. Porém, para entendermos a verdade, precisamos viajar muito mais longe no tempo. No tempo de Jesus, as refeições formais em Jerusalém seguiam o estilo do triclinium, uma influência cultural que misturava tradições judaicas com o conforto dos costumes greco-romanos. Imagine uma mesa muito baixa, disposta em formato de U, elevada apenas alguns centímetros acima do solo. Ao redor dessa mesa, não havia cadeiras. Os convidados não se sentavam eretos, eles se reclinavam sobre tapetes, peles de animais ou almofadas grossas. A posição era específica. Todos se deitavam sobre o lado esquerdo do corpo, apoiando o peso no cotovelo esquerdo, deixando a mão direita livre para alcançar a comida. Essa postura não era apenas uma questão de conforto, era um símbolo de liberdade. Na tradição da Páscoa judaica, comer reclinado era um lembrete de que eles não eram mais escravos no Egito, que precisavam comer apressadamente e de pé. Agora, como um povo livre, eles podiam desfrutar da refeição com calma e dignidade. A disposição dos lugares nesse o seguia uma hierarquia rigorosa, e é aqui que o drama daquela noite ganha contornos reais. Jesus, como mestre e anfitrião, não estaria no centro de uma mesa longa, mas provavelmente na segunda posição do braço esquerdo da mesa. À sua direita, estaria o convidado de honra, e à sua esquerda, o amigo íntimo. De acordo com as pistas bíblicas e os costumes da época, João estaria em uma posição que lhe permitia encostar a cabeça no peito de Jesus ao se reclinar. Mas o dado mais surpreendente da arqueologia bíblica é a posição de Judas Iscariotes. Para que Jesus pudesse lhe oferecer um pedaço de pão molhado no prato comum, Judas precisaria estar sentado exatamente ao lado do mestre, possivelmente no lugar de maior destaque. Essa proximidade física entre o Salvador e o traidor, em uma mesa baixa e íntima, cria uma tensão que nenhuma pintura renascentista conseguiu capturar plenamente. Não havia distância entre eles. Havia o toque, o calor dos corpos e o alcance das mãos no mesmo recipiente. Essa configuração transformava a ceia em um evento de extrema proximidade e vulnerabilidade. Compreender o espaço físico é o primeiro passo para perceber que nada naquela noite foi deixado ao acaso. Cada posição e cada gesto eram governados por leis antigas e tradições sagradas. Agora que visualizamos o ambiente e onde cada um estava, precisamos entender o que ditava o cardápio. Afinal, aquela não era uma noite comum em Jerusalém.
Era a celebração que definia a identidade de um povo, e os ingredientes sobre a mesa precisavam obedecer a um calendário divino e a leis de pureza rigorosas que moldavam cada escolha de Jesus. Para compreender o cardápio daquela noite, é impossível ignorar o calendário sagrado. Não era uma quinta-feira qualquer. Era a véspera da Páscoa judaica, o Pessach. Naquela semana, Jerusalém deixava de ser uma cidade comum para se tornar o epicentro espiritual do mundo antigo. Historiadores da época, como Flávio Joséfo, sugerem que a população da cidade saltava de 50.000 habitantes fixos para quase 2 milhões de peregrinos vindos de todas as partes do Império Romano. O ar estava saturado com o cheiro dos milhares de cordeiros sendo sacrificados no grande templo e a fumaça constante que subia dos altares de bronze. Jerusalém pulsava, transbordava e vigiava. Naquela mesa do cenáculo, a comida não era escolhida por preferência pessoal ou paladar casual, mas por obediência estrita. Como judeus observantes, Jesus e os discípulos seguiam rigorosamente as leis de Kashrut, o milenar código alimentar que ditava o que era puro, ou kosher, e o que era impuro aos olhos de Deus. Nada que tivesse entrado em contato com o sangue ou com animais proibidos, como o porco ou mariscos, poderia chegar perto daquele ambiente. Mas o feriado do Pessach elevava essa exigência a um patamar ainda mais alto de vigilância. Dias antes, todas as casas haviam sido limpas de qualquer vestígio de chametz, ou fermento, simbolizando a remoção da corrupção e do pecado. O foco absoluto daquela refeição era a memória coletiva de uma nação. A geopolítica também desempenhava um papel silencioso e opressor. Jerusalém estava sob o punho de ferro de Roma. Soldados romanos vigiavam as muralhas e o pátio do templo, prontos para reprimir com violência qualquer sinal de rebelião nacionalista, algo comum durante um feriado que celebrava justamente a queda de um império opressor e a libertação de escravos. Comer aquela refeição em Jerusalém era um ato de fé profunda, mas também um ato de resistência espiritual silenciosa. Jesus estava ali, seguindo rituais que tinham mais de 1000 anos, mas preparando-se para dar a cada um daqueles elementos um significado novo e revolucionário, que abalaria as estruturas do próprio sistema religioso e político vigente. Antes de o primeiro pedaço de alimento ser tocado, a lei exigia a purificação física e simbólica. O ritual de lavar as mãos, conhecido como Netilat Yadayim, era obrigatório para remover a impureza do mundo exterior. Foi nesse contexto de pureza ritual que Jesus realizou o ato mais subversivo e emocionante daquela noite. Ele não apenas lavou as mãos, mas inclinou-se para lavar os pés dos discípulos, invertendo completamente a lógica de quem era o maior naquela mesa. Essa atmosfera de santidade absoluta, misturada com uma tensão política latente, estabelecia o palco ideal para que os elementos básicos da milenar dieta mediterrânea assumissem um papel central e eterno. Eles estavam rodeados por uma tradição que exigia que a comida fosse um testemunho vivo. O pão não poderia conter fermento, o vinho deveria ser a melhor colheita disponível e as ervas precisavam carregar o sabor amargo da dor. Mas, entre todos os itens, 2 se destacariam como os pilares indestrutíveis sobre os quais Jesus ergueria o Novo Testamento da humanidade. Ao estender a mão para o que era mais simples, comum e cotidiano na dieta de um camponês da Judéia, ele transformou o sustento biológico em uma promessa de vida eterna. Para entender o peso dessa transformação, precisamos olhar de perto para a textura do trigo ancestral e para o simbolismo do suco da videira que preenchiam aquela mesa rústica. Ao falarmos do pão e do vinho na última ceia, entramos no coração pulsante da dieta e da espiritualidade do primeiro século. No entanto, para o espectador moderno, é preciso desfazer a imagem dos pães fofos e claros que encontramos hoje em nossas padarias. O pão que Jesus segurou em suas mãos era algo muito mais rústico, denso e primitivo. As variedades de trigo cultivadas na Judéia daquela época eram o encorne e o emmer, grãos ancestrais com uma genética muito mais simples e um sabor terroso, quase amendoado. Diferente do trigo moderno, essas variedades produziam uma farinha escura, rica em minerais, mas com pouco glúten, o que resultava em uma massa pesada que não crescia facilmente. Naquela noite de Pessach, a exigência era ainda mais específica. O pão deveria ser matzá, o pão asmo, feito apenas de farinha e água, sem qualquer vestígio de fermento.
O processo de panificação era uma corrida contra o tempo. De acordo com a tradição, a massa precisava ser preparada e levada ao forno em menos de 18 minutos para garantir que nenhuma fermentação natural ocorresse. O resultado era um pão achatado, semelhante a uma bolacha grande ou a um pão sírio bem seco, marcado por pequenos furos e manchas chamuscadas pelo calor das pedras do forno de barro. Ao ser partido, ele não se rasgava suavemente. Ele quebrava com um estalo seco, um som que ecoava o simbolismo da aflição que os judeus sofreram no Egito. Quando Jesus partiu aquele pão e disse, "Isto é o meu corpo", ele estava usando um elemento que todos ali entendiam como símbolo de pureza absoluta e de um sacrifício que estava prestes a ser partido pela humanidade. O sabor era simples, honesto, carregado de uma doçura natural do grão integral e do leve amargor das cinzas do forno. Se o pão era o alicerce sólido da refeição, o vinho era o seu espírito líquido. A Judéia era famosa em todo o mundo antigo por sua viticultura. As encostas ao redor de Jerusalém eram cobertas por vinhedos que produziam uvas ricas em açúcar devido ao sol intenso, resultando em vinhos com uma graduação alcoólica naturalmente alta, muitas vezes chegando a 14 ou 15%. Mas o vinho que Jesus e os apóstolos beberam não era o vinho límpido e filtrado das prateleiras atuais. Era um líquido denso, escuro, quase opaco, muitas vezes chamado de sangue da uva. Devido à força e à espessura do vinho puro, o costume judaico, influenciado pela etiqueta mediterrânea, exigia que ele fosse misturado com água, geralmente na proporção de 2 ou 3 partes de água para uma de vinho. Essa mistura não era vista como uma diluição da qualidade, mas como uma forma de tornar a bebida adequada para uma longa celebração de oração e diálogo. Além da água, era comum que o vinho fosse enriquecido com especiarias e ingredientes naturais que serviam tanto para conservar a bebida quanto para melhorar seu paladar. Podiam ser adicionadas gotas de mel para suavizar a acidez, ou especiarias como canela, cravo e até mesmo um toque de resina de árvore para estabilizar o líquido durante o armazenamento em odres de pele de cabra ou jarras de barro. O resultado era uma bebida complexa, aromática, que preenchia o ambiente com um perfume doce e terroso. No ritual do Seder de Páscoa, não se bebia apenas uma vez. Havia 4 taças específicas que pontuavam a liturgia da noite, cada uma baseada nas 4 promessas de libertação que Deus fez ao povo de Israel no livro do Êxodo: "Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e eu vos tomarei por meu povo." O momento de maior impacto, no entanto, ocorreu na terceira taça, conhecida como a Taça da Redenção. Foi exatamente após a ceia, ao levantar esta taça específica, que Jesus declarou o estabelecimento de uma nova aliança em seu sangue. Ao fazer isso, ele estava fundindo a milenar tradição de libertação do Egito com a sua própria missão de resgate universal. O vinho, que antes celebrava a liberdade de um povo escravizado por faraós, agora passava a celebrar a liberdade de uma humanidade escravizada pelo pecado. Beber daquela taça, naquela mesa baixa e íntima, era aceitar um pacto de sangue com o próprio Criador. A combinação do pão asmo, quebrado com esforço, e do vinho denso, servido em comunhão, formava a base de sustento para o que viria a seguir. Mas a ceia não era composta apenas de pão e vinho. Para que a memória da libertação fosse completa, o paladar precisava ser desafiado por contrastes. Enquanto o pão e o vinho traziam o sustento e a celebração, outros pratos sobre a mesa tinham a função de trazer à tona as sombras do passado e as dores do presente. Para entender a profundidade do que Jesus estava sentindo e ensinando, precisamos agora provar os elementos que traziam a amargura da escravidão e a doçura da esperança em um único prato. Se o pão e o vinho eram os pilares da ceia, os acompanhamentos eram os responsáveis por narrar a história emocional de um povo através do paladar. Naquela mesa rústica, o contraste era a regra. De um lado, o prato das ervas amargas, conhecido como maror. Para o homem moderno, habituado a vegetais hidroponicos e suaves, o sabor do maror original seria um choque para os sentidos. Na Jerusalém de 2000 anos atrás, essas ervas consistiam em variedades silvestres de alface romana, chicória, endívia ou rábano silvestre. Eram plantas que cresciam nas fendas das rochas e nas bordas do deserto, carregando um amargor pungente que fazia os olhos lacrimejarem e a garganta queimar.
Esse desconforto físico era intencional. Ao mastigar aquelas folhas fibrosas, os discípulos eram forçados a reviver, na própria carne, a amargura da escravidão que seus antepassados sofreram sob o chicote dos faraós. Havia um ensinamento rabínico antigo que dizia que a alface romana era o símbolo perfeito para o Egito. Ela começa com um sabor suave e adocicado, mas, à medida que envelhece, torna-se amarga e intragável. Era exatamente assim que o pecado e a opressão agiam na alma humana. Jesus, ao provar aquelas ervas, não estava apenas cumprindo um ritual. Ele estava absorvendo o sabor da dor que estava prestes a carregar em sua própria jornada em direção à cruz. O amargor no paladar antecipava a amargura da traição e do abandono que marcariam as horas seguintes no jardim do Getsêmani. No entanto, a liturgia daquela noite não permitia que a dor fosse a última palavra. Para equilibrar o amargor do maror, havia sobre a mesa uma tigela contendo o charosé. Visualmente, o charosé era uma pasta escura, espessa e granulada, projetada propositalmente para se parecer com a argila e a argamassa que os escravos hebreus usavam para moldar os tijolos das cidades egípcias. Mas o seu sabor era a antítese absoluta da sua aparência. Feito de uma mistura rica de tâmaras esmagadas, figos secos, passas, nozes picadas, maçãs silvestres e uma generosa dose de canela e vinho tinto, o charosé era a doçura da esperança em meio ao deserto. Cada ingrediente era um tesouro da terra de Israel, representando a promessa de que, mesmo sob a mais pesada opressão, a bondade de Deus permanecia doce e nutritiva. O momento de maior significado psicológico ocorria quando Jesus mergulhava o pão na mistura. O costume exigia que se envolvesse a erva amarga na pasta doce antes de comer, um gesto que simbolizava que a esperança da libertação sempre suaviza a dor do sofrimento. Foi exatamente nesse gesto de comunhão íntima que Jesus identificou seu traidor. Ao molhar o bocado e entregá-lo a Judas Iscariotes, Jesus estava oferecendo, até o último segundo, um gesto de amizade e hospitalidade oriental. O molho no qual mergulharam era provavelmente uma redução de vinagre, mel e ervas, que servia para unir os sabores da mesa. Naquela fração de segundo, o doce e o amargo se fundiram no mesmo prato, simbolizando a complexidade daquela noite. A doçura da salvação que estava sendo preparada e o amargor da entrega de um inocente. Ao provar esses elementos, os discípulos estavam participando de uma aula de história sensorial. Eles sentiam o peso dos tijolos na textura do charosé e o ardor da escravidão no sabor do maror. Mas Jesus estava expandindo esse significado. Ele estava mostrando que a verdadeira ceia exige que enfrentemos nossa própria amargura para que possamos, enfim, saborear a doçura da redenção. Esses sabores acompanhavam o prato que, para muitos, era o centro de toda a celebração, mas que, na ceia de Jesus, assumiria um contorno de mistério e silêncio. Para entender o que realmente foi servido como sustento principal, precisamos mergulhar na discussão sobre o sacrifício que pairava sobre aquela mesa e sobre a dieta de um povo que via na carne muito mais do que apenas alimento, mas um selo de aliança com o divino. Chegamos agora ao ponto mais debatido e, ao mesmo tempo, mais carregado de simbolismo de toda a ceia, o prato principal. Se seguirmos a tradição estrita do seder de Páscoa, a presença do cordeiro assado não era apenas uma escolha, era um mandamento divino que remontava às instruções dadas a Moisés no Egito. O cordeiro deveria ser um macho de 1 ano, sem defeito, assado inteiro sobre o fogo, sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado. Na Jerusalém do primeiro século, o cheiro de carne assada impregnava cada esquina da cidade naquela noite sagrada, pois milhares de famílias celebravam a passagem do anjo destruidor e a libertação de seus antepassados. No entanto, quando olhamos para os relatos dos evangelhos sobre a última ceia, deparamo-nos com um silêncio curioso e profundo. O texto bíblico menciona o pão, o vinho e as ervas, mas nunca menciona explicitamente a carne do cordeiro sobre a mesa. Este silêncio gerou uma das maiores discussões teológicas e históricas de todos os tempos. Alguns estudiosos sugerem que,
devido à cronologia de João, a última ceia teria ocorrido na noite anterior ao sacrifício oficial dos cordeiros no templo. Se Jesus celebrou a ceia antecipadamente, talvez o cordeiro físico não estivesse presente. Outros defendem que Jesus e os discípulos, como galileus ou talvez influenciados pelo calendário de grupos como os essênios, celebraram em uma data que permitia a ceia pascal, mas com um foco radicalmente diferente. A ausência de menção ao cordeiro no texto serve para destacar uma verdade revolucionária que Jesus estava tentando imprimir na mente de seus seguidores. Naquela mesa, Jesus estava operando uma transição de eras. Por milênios, a aliança com Deus fora selada com o sangue de animais inocentes. O cordeiro era o substituto que morria para que o povo vivesse. Ao não enfatizar a carne do animal, Jesus estava redirecionando todo o peso do sacrifício para si mesmo. Ele não estava apenas comendo a Páscoa. Ele estava se tornando a Páscoa. O Cordeiro de Deus estava sentado à mesa, e seus próprios ossos, tal como os do cordeiro ritual, não seriam quebrados na cruz. Para os discípulos, homens de origem humilde e pescadores da Galileia, a carne era um luxo raríssimo. Na dieta mediterrânea da época, a base alimentar consistia em grãos, vegetais e peixes. O consumo de carne vermelha era reservado quase exclusivamente para os grandes festivais religiosos ou celebrações excepcionais. Comer um cordeiro era, portanto, um evento de alto impacto sensorial e social. O sabor da carne assada no fogo, temperada apenas com sal e talvez algumas ervas silvestres, representava o ápice da comunhão e da gratidão. Mesmo que o cordeiro estivesse presente, servido em grandes travessas de barro, ele teria sido assado de uma forma específica, espetado em um galho de românzera, que resistia ao calor sem queimar a carne por dentro. O ritual de partilhar essa carne entre 13 homens reclinados criava um laço de fraternidade inquebrável. Contudo, Jesus deixou claro que o sustento que ele oferecia para a eternidade não viria do sacrifício animal, mas do novo pacto estabelecido no pão e no vinho. O clima na sala era de uma solenidade que transcendia o paladar. Entre o aroma da carne assada, o perfume do vinho com especiarias e o amargor das ervas, desenrolava-se um protocolo de hospitalidade que ia muito além da comida. A forma como eles interagiam com os pratos comuns e a etiqueta de higiene da época revelam muito sobre a intimidade e atenção daquela noite. Para entender como esses alimentos eram fisicamente consumidos e o significado do gesto de partilhar o mesmo prato, precisamos agora observar a etiqueta da mesa e os costumes de um povo que via na higiene um ato de adoração. Para compreendermos a experiência sensorial daquela noite, precisamos abandonar nossos conceitos modernos de etiqueta. Na mesa de Jesus, não havia talheres de metal, pratos individuais de porcelana ou guardanapos de tecido fino. Aquela era uma refeição tátil, onde as mãos eram os principais instrumentos de comunhão. No entanto, o que poderia parecer falta de refinamento aos olhos atuais era, na verdade, um sistema de higiene profundamente espiritual. Antes de tocarem em qualquer alimento, os discípulos seguiam o rigoroso ritual do lavatório. A limpeza das mãos não era apenas uma medida sanitária para remover a poeira das ruas de Jerusalém, mas um requisito religioso de pureza. Para o judeu do primeiro século, a mesa era uma extensão do altar, e comer com as mãos impuras era uma ofensa à santidade da provisão divina. Sem colheres ou garfos, o pão asmo assumia uma função utilitária. Ele era o utensílio. Rasgava-se um pedaço da massa seca e usava-se o pão como uma concha para capturar os alimentos dos pratos comuns dispostos ao centro do triclinium. No centro da mesa, pequenas tigelas continham os sabores fundamentais da terra. Havia o azeite de oliva, extraído das prensas do Getsêmani, com sua textura rica e cor esmeralda, e o sal colhido nas margens do Mar Morto. O sal era mais do que um tempero, era o símbolo do pacto de sal, uma aliança eterna e incorruptível entre Deus e seu povo. Mergulhar o pão no azeite e depois no sal era saborear a própria essência da terra prometida. Havia também o prato do molho comum, uma mistura de vinagre de vinho, mel e possivelmente tâmaras esmagadas. É aqui que a etiqueta da hospitalidade oriental revela a profundidade da dor de Jesus. Na cultura do Oriente Médio,
O anfitrião demonstrava especial afeição por um convidado ao molhar um pedaço de pão no melhor molho e entregá-lo diretamente na boca ou na mão da pessoa. Quando Jesus realizou esse gesto com Judas Iscariotes, ele estava oferecendo o bocado da amizade ao seu traidor. Foi um ato de amor extremo e vulnerabilidade, realizado em meio ao compartilhar de uma tigela comum, onde o gesto de molhar o pão juntos significava uma promessa de lealdade que Judas estava prestes a quebrar. Essa intimidade física, onde mãos se cruzavam sobre os mesmos recipientes de barro, criava um laço de unidade que o mundo moderno dificilmente consegue replicar. Eles compartilhavam o mesmo fôlego, o mesmo espaço e os mesmos sabores. Cada gesto, desde a lavagem ritual até o partilhar do molho, preparava o espírito para o significado transcendental daqueles alimentos. A refeição física estava chegando ao fim, mas a sua transformação em algo eterno estava apenas começando. Ao deixarem a mesa e os sabores rústicos da Judéia, eles levariam consigo uma memória que alimentaria a humanidade por milênios. Ao deixarem a mesa rústica do cenáculo sob o luar de Jerusalém, aqueles 13 homens carregavam muito mais do que o sustento biológico em seus corpos. O que acabamos de reconstruir nestes últimos minutos não foi apenas um cardápio da Judéia do século I. Foi o cenário onde o divino usou o comum para revelar o extraordinário. A comida na época da Bíblia não era um fim em si mesma, mas um testemunho vivo. O trigo rústico, o vinho denso, as ervas amargas e o sal das alianças eternas deixaram de ser apenas itens de subsistência para se tornarem símbolos de uma promessa que o tempo jamais conseguiria apagar. Jesus, o mestre da hospitalidade, não apenas alimentou seus discípulos. Ele se ofereceu como o banquete final. Ele transformou a mesa, um lugar de necessidades humanas, em um portal para a eternidade. Ao partilhar os sabores da terra, o doce e o amargo, o pão e o vinho, ele mostrou que a nossa fome mais profunda não pode ser saciada por cereais ou uvas, mas pela presença de aquele que nos convida a cear todos os dias. A mesa de Jesus ainda está posta, e o convite para nos reclinarmos e ouvirmos sua voz permanece ecoando através dos milênios. Se este mergulho histórico e espiritual abriu os seus olhos para a riqueza oculta nos detalhes da Bíblia, eu convido você a fazer parte da nossa jornada. Clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sino, pois no canal Fé, Paz e Deus, nosso compromisso é resgatar a verdade que fortalece o seu coração. Compartilhe este vídeo com seus amigos e seu grupo de estudos bíblicos. Vamos levar esse conhecimento adiante. Agora, eu quero ouvir de você. De tudo o que descobrimos hoje sobre o cardápio da última ceia, qual desses alimentos ou costumes mais surpreendeu você? Escreva sua resposta nos comentários, eu lerei e responderei pessoalmente. Obrigado por caminhar conosco de volta ao passado. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua mesa e sua vida. Amém.